Sejam bem-vindos aí. A transmissão de hoje eu separei alguns conteúdos que não foram no filme 1964, não foram usados na produção. São partes das entrevistas completas que nós temos e ficou um material bem legal, tem em torno aí de 15, 20 minutos, então preparem-se, fiquem comigo até o final dessa live porque a gente vai passar todos. Dando um spoiler, nós temos trecho do William Vac, nós temos trecho que não foi para o filme do Olavo de Carvalho e nós temos trechos também do Rafael Nogueira. Então vamos lá. Começando aqui pelo trecho do William Vac que eu separei. Esse trecho, ele está dentro da plataforma de membros, ele é uma parte da entrevista completa dele. Então a entrevista completa dele tem mais de uma hora, ou 50 minutos, entre 50 minutos e um pouquinho mais de uma hora, e você vai ver uma parte, inclusive você vai conseguir ter um spoiler de como é que é dentro da plataforma de membros. Bruno, pode passar aí para o pessoal, por favor? Eu acho que quando me referindo à questão da mídia, é grave a situação no Brasil. A gente chama a mídia no Brasil como a gente quiser. Manipulador ou não, esquerdista ou não, não é essa a questão central. A questão central é a perda de credibilidade, que nunca é boa no sistema político. Então, na escala internacional, em que países a população em geral mais descrédito atribui à mídia, o Brasil está junto com os Estados Unidos numa ponta. Países como Holanda, Alemanha, as pessoas têm em relação à mídia, mesmo que elas não concordem com as posturas editoriais, elas têm uma postura de maior crédito. Então, o fenômeno de redes sociais e de fake news no Brasil está associado diretamente à perda de credibilidade da grande mídia, que em parte ela é responsável sozinha por isso, pela perda de leitura da realidade. As direções de jornalismo não entenderam os fenômenos e passaram a brigar com o público. O outro lado disso daí é um público órfão de referências. Então, antes você tinha uma referência. Isto foi publicado em tal lugar. Você pode não gostar nem um pouco, mas é uma referência. Hoje isto é o contrário, né? Então pode-se dizer, sem grandes exageros, que a TV Globo ajudou a eleger o Jair Bolsonaro. Porque eu nunca vi, na minha carreira de jornalista, um político entrar na emissora, xingá-la de cima a baixo e sair maior do que entrou. E isso não foi só ele. Todos os principais agentes políticos nas últimas eleições perceberam que o descrédito e a perda de credibilidade dos grandes grupos de comunicação lhes eram favoráveis na caça aos votos imediata. E olha, são políticos de várias tendências, hein? Todos captaram esse fenômeno. Este é um fenômeno atual, perigoso, porque ele significa a orfandade e perda de referência. É aí que a fake news prospera. Fake news não é porque um cara disse que o Lula tem 10 dedos. Todo mundo sabe que o Lula tem 9 dedos. Fake news é quando se perde a referência. O que é que você usa como referência para averiguar se um conteúdo que lhe foi fornecido no WhatsApp, por exemplo, procede ou não? Isto é grave. Nós estamos no meio disso. Tu acha que a perda de credibilidade da mídia se deve a alguma coisa específica? Sim. Faz uma leitura? Sim. Se perde especificamente as direções de jornalismo, que não entenderam o momento político do país e passaram a brigar com o público. E continuar a luta pela verdade. Por que não entenderam? não entenderam porque estão presos a uma interpretação da realidade equivocada, baseada no politicamente correto, baseado nas políticas identitárias, não perceberam o vigor da questão religiosa e de valores na sociedade brasileira, passaram a ler o Brasil pela Avenida Vieira Solto. O Brasil não é a Avenida Vieira Solto, onde residem alguns desses dirigentes importantes que tomam decisões editoriais relevantes e de projeção. Eles se desconectaram do público e não perceberam, e isso não é fenômeno recente, hein? Desde as manifestações de 2013, que a TV Globo, por exemplo, se preocupou em obter aplausos de grupos pagos com dinheiro público desviado para destruí-la, sem perceber que para parcelas cada vez mais amplas da população,
a empresa era vista como mais um fator de perpetuação da miséria e da ignorância política no Brasil, porque é assim que ela obtém as suas vantagens empresariais. Então, essa é uma visão estratégica que eles não souberam entender. E se empenharam cada vez mais em obter aplausos de grupos organizados e da gritaria organizada nas redes sociais, e não entenderam que para grandes parcelas da população, dos mais variados escalões, no mundo empresarial, em grandes segmentos de classe média, as pessoas começaram a olhar aqueles conteúdos e cobravam dessas grandes organizações de mídia uma postura um pouco mais, digamos, adequada à realidade. Em 2013, por exemplo, os caras saíam para quebrar. Aí a linguagem era, um grupo começou pacífica quando vamos... Começou o cacete, os caras já saíam para quebrar. Então, quando o público começa a achar que aquilo que está em volta dele, que ele vê, é muito diferente daquilo que lhe é fornecido no telejornal, quando isso chega no ponto que chegou, quebrou o cristal. E eu acho que quebrou o cristal. Reparar isto, recompor a confiança que as pessoas tinham em conteúdos que lhes eram fornecidos toda noite, através de telejornalismo e tudo mais, isso é muito difícil. E é um ponto que nós estamos. Uma parte da reação das pessoas eu acho injusta. Não acho que a mídia seja tão manipuladora, tão maquiavélica, tão voltada para enganar ou para levar adiante uma agenda qualquer uma que você quiser, seja de valores, seja de tendência política. Não. Acho que ela é um pouco o retrato da nossa realidade. Um país confuso, um país que está se olhando e tentando se entender, um país que bateu numa parede de crescimento e de prosperidade, um país que vem de uma crise que ninguém que não esteve numa guerra teve. A nossa perda de renda per capita em 3 anos é maior do que qualquer outro país comparável. Então, é um mundo em que a gente se olha para a nossa alma e no meio disso tudo a mídia é parte da confusão também. Ela reflete um pouco essa bagunça. É injusto um pouco colocar ela inteirinha numa gaveta, como as necessidades da luta política fazem, que seja necessário que os agentes políticos digam a mídia é isto, a mídia só faz aquilo. É muito mais, e eu estou tentando nessa resposta dizer isso, é um fenômeno muito mais complexo, perigoso. Tem essas características? Tem também, mas na verdade isso me preocupa mais. Reflete uma orfandade geral, de perda de referência, de perda de padrão de comparação. Para onde eu vou olhar quando eu tenho uma dúvida? Isso é ruim para o sistema político. Será que isso também não é um problema de educação, de base mesmo, de cultura? Também mas não adianta. Anestesiado. Então você está ali assistindo a mídia, você está anestesiado. Daqui a pouco você percebe que você estava sem consciência. E aí você começa a exigir um pouco mais. Mas aí não tem base para exigir. Eu acabei de cumprir 49 anos de carreira profissional. Em janeiro do ano que vem, 2020, eu vou para os meus 50 anos de trabalho como jornalista. Eu nunca vi um grau de descrédito em relação à imprensa como hoje. Ok, eu tenho 50 anos, posso falar. Não estou ofendendo ninguém, isso é um fato da realidade. Eu acho que há um pouco de exagero aí, nesse descrédito. Eu acho que, como muitas outras coisas no Brasil, a gente tem na imprensa brasileira, você quer chamar de mídia ou de imprensa, como você quiser, a gente tem bolsões de excelência, a gente tem coisas boas, a gente tem gente séria escrevendo, falando, apresentando. Eu sou sempre muito cauteloso em fazer afirmações do tipo, a mídia é isto. Eu sou obrigado a entender quais grupos organizados para ganhar dinheiro através da confecção de material audiovisual estão empenhados em quê? Isso é um pouco diferente do que falar a mídia. Eu acho que esses grupos estão sofrendo hoje, especialmente a TV Globo, pela incapacidade de entender o momento estratégico no qual estavam. Eles se dissociaram do público. Mas são estruturas profissionais, elas vão acabar encontrando de novo esse contato. Nós não estamos lidando com uma situação branco-preto, quente-frio, bom-ruim. Nós estamos lidando com uma situação política fluida, onde as coisas estão
permanentemente em dinamismo e modificação. Eu acho que esse período de descrédito, perda de credibilidade, desprezo que boa parte das pessoas tem, sobretudo pelos grandes grupos, que numa situação dessas são, por definição, os que mais sofrem também, porque detêm o monopólio da audiência e da publicidade. Eu acho que a gente vai ver uma diminuição disso ao longo do tempo. Diminuição do descrédito. Sim. Tende uma adaptação. Sim, porque eu não consigo fugir a minha perspectiva profissional, que em geral os grupos hierarquizados e organizados, eles sobrevivem melhor a períodos conturbados. E eu acho que grupos organizados profissionais, eles acabam entendendo o momento e acabam mudando. Não sei dizer exatamente que período de tempo, nem quais são as coisas. Veja, eu não estou dizendo, ai governo, então vamos nos associar a ele. Mas os conteúdos vão começar a mudar, a forma de apresentar esses conteúdos também vai começar a mudar, o engajamento em determinadas questões vai começar a mudar. Então, você não acha que vai ter uma resistência interna aí ideológica dos jornalistas? Sim, normal. E aí você vai ter um período de... Normal, nós estamos nele. Vai ter que se reciclar. Nós estamos nele. Estamos exatamente nesse período. Exatamente nesse período. A minha geração está indo embora. Vou para 67 esse ano. A geração que vem vindo atrás de mim, ela foi todinha no período do PT e disto, mas atrás dela já vem vindo outra, né? Essas passagens do tempo... E essas duas... A única vantagem de alguém ter 50 anos de profissão como eu é ter visto 2, 3 passagens dessas. E nunca é a mesma coisa. Mas essas duas que vêm depois da sua são... Mas é outra realidade. É outra realidade. É compreensível que você tenha jornalistas engajados hoje. Sim. Pessoal que viu a censura prévia, passou por aquelas medidas de exceção condenáveis, que eu não posso jamais justificar, e que viram no exercício do jornalismo, em alguma medida, uma missão de corrigir isto. Esses são os que caíram no braço do PT, infelizmente. Isto agora o que é? Caiu nos braços do PT para o quê? Para manter a desigualdade social, facilitar o roubo, a incompetência e a mistificação. Isto é o PT. Essas pessoas acordam também. Elas passaram agora por um período político extraordinário, esses últimos meses que nós passamos no Brasil. Isso traz transformações também. Eu sempre tento usar um pouco da minha experiência, de ter tido a oportunidade de vivenciar alguns acontecimentos dos quais até hoje se fala. Eu cobri a Revolução do Irã, eu cobri a queda do Muro de Berlim, eu cobri a dissolução da União Soviética, eu cobri as guerras na Europa, nos Balcãs, eu cobri muito o Oriente Médio, onde esses componentes culturais, históricos, religiosos, cultural, religioso, a mesma coisa, né? Tem um peso enorme. E eu não consigo ver a realidade em pedaços estanques. Ela está sempre se transformando, nós estamos transformando rápido. Então, eu não acho que a gente lida com a mídia no Brasil com uma grandeza, a mídia, como um universo fechado, prontinho, que ali eu posso pôr a cor que eu quiser nele, o nome deste bicho é tal, e esse bicho vai se comportar assim. Não, ele é fragmentado, fluido, ele reflete coisas, ele começa a perceber. E eu acho que que é inegável, sim, que as redações têm um viés esquerdista forte, adquirido em universidades. Acho muitas vezes que o cara pensa petista sem ser petista, abomina o partido, tudo, mas tem conteúdos teóricos ali dentro que nem ele é capaz de identificar e que são conteúdos que a gente pode carimbar de conteúdos esquerdistas burros, mas isso está mudando, essa transformação está acontecendo. O que não quer dizer que está garantido que vai chegar onde as pessoas, eu gostaria que chegasse, por exemplo, não está garantido. Mas eu não consigo ver a imprensa ou a mídia como algo monolito ali, sabe? Uma pedra de mármore escrito, a mídia esquerdista, não consigo ver assim. Não consigo ver assim.
Não consigo ver assim. E como eu disse, há bolsões de excelência, né, na imprensa brasileira. Há coisas muito boas na imprensa brasileira. Gente com a qual eu não preciso concordar, mas que escreve bem, que é atenta, que está lá, tudo mais. Você vai dizer a maioria não é isso? Não, tudo bem, a maioria não é isso, concordo contigo. O que eu emprego com muita cautela é a generalização que coloca tudo num sapato só. Você está tendo alguma experiência com internet? Está observando o que está vindo desse cenário de internet? Voltamos? Estamos no ar? Então, pessoal, todos assistiram aí um trecho da entrevista do William Vac, lembrando, né? Este trecho ele é apenas uma parte da entrevista completa. Vocês viram ali na plataforma que tem vários tópicos. Não saiam da live porque eu separei mais 2 trechos para passar aqui ao vivo, então não perca o conteúdo. O próximo é do Rafael Nogueira e o terceiro é do Olavo de Carvalho e o quarto ainda eu tenho uma surpresa para todo mundo que ficar comigo até o final. Todo mundo que ficar comigo até o final vai ter uma surpresa e mais um vídeo que eu separei para todos vocês. Acompanhei aqui os comentários, o pessoal gostou bastante. Pelo vídeo, bastante elogio. E você, se gostou, se quer essa entrevista completa, todas as outras do documentário 1964, Brasil entre Armas e Livros, e não é só isso, né? Você tem as entrevistas completas da série Brasil, as entrevistas completas do Congresso Brasil Paralelo, Teatro das Tesouras, o dia depois da eleição. São mais de 150 entrevistas completas, é muito conteúdo, é uma verdadeira expansão de intelecto e informação que não tem nenhuma sala de aula. As maiores autoridades do país estão na nossa plataforma com essa qualidade de vídeo, com essa qualidade de discurso, intelecto, e você vai aprender com esses caras. E além disso, você financia nosso trabalho. Muitas pessoas vieram mandaram comentários em todas as nossas redes perguntando como eu faço para ajudar o Brasil Paralelo, eu quero doar dinheiro para o Brasil Paralelo, o que eu faço? Só que o Brasil Paralelo ele é uma empresa. Nós somos uma empresa. Sempre foi CNPJ, tudo certinho. E como uma empresa, nós temos um produto. O que é esse produto? É a assinatura. É uma assinatura anual em que você tem acesso a todo o conteúdo exclusivo. Então, essa entrevista completa você consegue na assinatura anual. Todas as outras que eu já comentei, que custa 50, se não me engano, é R$58 por mês ou R$59 por mês. E assim, eu dou a garantia que você vai aprender muito. E ainda, se não gostar, tem 15 dias para usar a plataforma, entrar, participar da comunidade de membros, interagir. Tem grupo de WhatsApp só para membros. Tem comunidade no Facebook só para membros, em que os membros ficam conversando, trocando conteúdo todos os dias, além de todo o conteúdo que eles já têm. Você tem 15 dias para testar tudo isso e se não gostar, é só mandar um e-mail pedindo reembolso, não tem que mandar justificativa nem nada, porque o nosso propósito é a qualidade, é o aprendizado e a gente ressarce todo o dinheiro sem problema algum. A gente depende de vocês para existir, nós somos uma mídia independente, não tem lei Rouanet, não tem patrocínio do governo, não tem nenhum outro patrocinador, é tudo dinheiro que vem dos membros assinantes, né? Então, torne-se um membro, tenha todo esse conteúdo exclusivo, entra lá no site, tá aqui na descrição depois e garanta a sua vaga. Mas fica comigo até o final dessa live, porque eu tenho mais 2 trechos para exibir, tá? Eu tenho o trecho do Rafael Nogueira, eu tenho o trecho do Olavo de Carvalho, tenho um outro trecho que é o surpresa e ainda tenho uma novidade para todos vocês que seguirem comigo até o final. Então pode passar o próximo do Rafael Nogueira, por favor? O papel das ideologias nas escolas, né, esse papel que a gente estava dizendo que atrapalha o ensino de história, mesmo em sua missão instrutiva, porque traz uma verdade de fora, uma verdade exógena ao campo da história, inclusive ao campo da busca de significado genuíno, né? É uma imposição de significado, ela tem vindo pelas esquerdas através das escolas. Só que agora as escolas já estão recebendo alunos que recebem uma formação mediante redes sociais, entendeu? Então eles trazem valores das redes sociais para a escola e muitas vezes eles torcem de uma forma contrária àquela torcida que os professores tentavam infundir nos corações dos alunos anos atrás. E eu observo que, por um lado, quando a gente está sofrendo do desequilíbrio ideológico, o que eu quero dizer? Quando muita gente foi vampirizada, foi transformada em zumbi por uma determinada mentalidade ideológica, a gente que está tentando se esclarecer, estudar, refletir, entender a realidade,
né? E encontrar um sentido mesmo diante da dificuldade, né? Da vida humana, dos nossos limites humanos. A gente percebe que é um momento interessante, é um momento bom de reequilíbrio. O problema vai começar a ocorrer se, por exemplo, essa tendência que vai naturalmente dos grupos adolescentes de escola, vai para os bancos universitários e vai formar professores. E se os professores, em vez de buscarem a verdade, a beleza, o bem, buscarem, né, uma justificação de todos os atos do grupo deles, do grupo de apoio deles, do grupo de identificação, de afetividade deles, enfim, do grupo ideológico, isso vai ser ruim. Vai ser ruim para a história, vai ser ruim para a autocompreensão do Brasil. E eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é se compreender mal, examinar mal o seu passado, não identificar seus símbolos, seus pontos essenciais, né, para que nós possamos dar os próximos passos. Fechou? Então, pessoal, esse aqui é um trecho mais curtinho. Eu tenho ainda o trecho do Olavo, ele tem mais conteúdo, né? Mas a gente está fazendo isso aqui para vocês entenderem melhor o que é, né? Quando a gente fala membro do Brasil Paralelo, o que é a plataforma de membros. Se vocês verem ali no ladinho, tem vários tópicos. Cada um desses tópicos é o resto da entrevista. Então, as entrevistas, elas são todas categorizadas por assunto. Então, tem toda uma organização para que você consiga estudar. E reforça, é extremamente importante. Nós temos 2 planos, né? 2 planos anuais. Tem a biblioteca de vídeos, em que você tem todo o conteúdo exclusivo do documentário 1964, todas essas entrevistas na íntegra, e tem todas as outras entrevistas, são mais de 150 especialistas entrevistados. Tem conteúdo exclusivo da série Brasil, do documentário 1964, Teatro das Tesouras, o dia depois da eleição, e o Congresso Brasil Paralelo. É muito conteúdo. E custa R$ 39,90. Então é R$ 39,90 por mês que você vai investir para a expansão do seu intelecto e ainda financiar o Brasil Paralelo, né? Eu vejo muita gente comentando aqui, o Brasil Paralelo é a próxima Fox News, o Brasil Paralelo tem que ir para a TV, o Brasil Paralelo tem que produzir documentários sobre o nazismo, sobre várias pautas. E eu concordo que a gente tem que ter tudo isso. Eu concordo que a gente tem que fazer tudo isso, mas reforço, né, que sem vocês, sem o financiamento de cada um de vocês, não vai ser possível. Porque só tem 2 alternativas de tu produzir conteúdo audiovisual no Brasil, né? Ou você recebe dinheiro do Estado via Lei Rouanet, e aí você não tem liberdade para abordar o assunto que você quer, para falar o que você quer e para de fato lidar com a verdade sem ter rabo preso com ninguém. Ou você faz que nem a Brasil Paralelo, que é uma iniciativa totalmente independente, que depende dos membros assinantes e tem a liberdade total para tratar sobre qualquer tema, para lidar com o fato sem ter rabo preso com ninguém. A gente não tem ninguém que fica olhando os nossos roteiros falando, eu não tô pagando, eu não quero que tu fale isso, tu fale aquilo. Tira essa linha aqui. Não é isso, entende? Então essa é a importância. A independência só vai vir se vocês ajudarem e contribuírem. Então aqui na descrição tem o link para vocês fazerem a assinatura de vocês, tá? Tem um plano de R$ 39,00 por mês, que é todo o conteúdo exclusivo de todas as séries, e tem o plano que é R$ 59,00 por mês, que além de todo esse conteúdo, você garante a vaga para o núcleo de formação. Lembrando que o núcleo, tem aulas ao vivo, né? E por ter aulas ao vivo, ter interação dos alunos e tudo mais com o professor, essas inscrições elas são limitadas. Então a gente fecha o núcleo, a gente só abre durante o lançamento e depois fecha. Geralmente a gente demora 1 mês, 2 meses para abrir de novo. Então você vai lá, garante a sua vaga, porque não adianta a gente ter muitos membros lá, todo mundo assistindo uma aula ao vivo, todo mundo perguntando, evidentemente que a gente não vai conseguir dar essa atenção mais individualizada. Então não perca a chance, né? Garanta o teu lugar no núcleo de formação e por R$ 59,00 mesmo você tem aulas ao vivo e todo o conteúdo exclusivo. Eu não quero garantir minha vaga no núcleo, eu quero só o conteúdo exclusivo desse documentário, dessas entrevistas que eu vi um trecho. Não tem problema. R$ 39,00 por mês você vai lá e adquire a biblioteca de vídeos. Sem mais delongas, deixa eu só ver se tem alguma dúvida aqui antes de passar a entrevista do Olavo. Lembrando, né? Quem ficar comigo até o final, eu tenho mais um conteúdo para passar. E tem ainda uma outra surpresa. Então fiquem comigo até o final, não saiam, tá? Essa live aqui não vai ficar gravada. Deixa eu ver aqui, tem alguma dúvida em especial? Eu te mandei no WhatsApp das fitinhas que era sobre o valor. Me mandou? E tem um pessoal aqui perguntando se a gente Deixa eu vai ver no no... Netflix. O pessoal aqui pergunta que sempre aparece, né? Por que o Brasil Paralelo não tá no Netflix? Por que o Brasil Paralelo não tá no Netflix? Bom,
envolve uma coisa. Se a gente for pro Netflix, a gente está lidando com diretrizes de uma empresa maior. O nosso conteúdo tem que estar de acordo com as políticas da Netflix. Então, tudo que eu falei de liberdade de conteúdo, poder focar nos fatos por ser independente, a gente perde isso na hora. Então, esse é o primeiro fato. E não tem preço. Se você quer trazer conteúdo de qualidade, se você quer falar as coisas de acordo com os fatos, como é o documentário... Vocês viram, né? O documentário. Quem viu tá entendendo o que eu tô falando. Fazer isso, tu precisa ter liberdade. Tu não consegue. A Globo jamais lançaria um documentário assim. Se lançar, tem todo um viés de roteirista, de direção e afins, que é o que não acontece com o Brasil Paralelo. E isso só é possível porque a gente tem os membros assinantes. Entende? Essa é a lógica. Então a gente cria o documentário gratuito, impacta milhões de pessoas, ensina história para milhões de pessoas. Os membros assinantes financiam esse impacto. Então você também está investindo na educação do país, mas também tem um produto por trás. Você está investindo na sua educação, na sua expansão de intelecto. Então todas as entrevistas completas, todo o núcleo de formação, você acaba pagando e você acaba acessando tudo isso. Então eu acho que, ao meu ver, é o melhor negócio de todos, né? Você financia a produção, gera impacto na educação do país, gera impacto na sua educação e acessa o produto que tem entrevistas dessa qualidade aqui, do William Vac, como eu mostrei, do Rafael Nogueira. Só do Olavo de Carvalho são 6 entrevistas, tá? O Olavo, praticamente em todas as séries ele nos deu entrevista. Ele participou do Congresso, ele participou da Série Brasil, ele participou do último documentário. Todas elas estão lá. Então você pode ter acesso a todo esse conteúdo. Mas, sem mais delongas, lembrando que o link da descrição está aqui. Não deixe de assinar, é importante que você participe. Deixa eu só ver aqui, antes de passar a próxima entrevista, que tem 2 entrevistas. O que eu tenho... Tá. Essa live vai ficar online? Não. Sobre a Netflix eu já respondi. Qual a diferença entre os planos? Já respondi também, né? A biblioteca de vídeos é todas as entrevistas completas e o núcleo de formação ele tem vagas limitadas, ele fecha. Por quê? Porque você participa de uma aula semanal ao vivo diretamente com os nossos professores. Então você pode perguntar para o professor, ele sempre responde na aula. Você pode interagir com um colega também. E por ter essa dinâmica, a gente fecha o núcleo de formação durante... ele só fica disponível durante o lançamento. Depois vai ficar 1, 2 meses fechado até a gente abrir de novo. Então não deixa fechar e garante tua vaga. E a última é o que eu tenho direito me tornando um membro. Você tem direito a todo o conteúdo exclusivo, a todas as entrevistas que eu passei aqui e muito mais. São mais de 150 entrevistas sobre filosofia, história, economia e política com as maiores autoridades do país. Você tem acesso à comunidade de membros no Facebook, você tem acesso aos grupos de membros no WhatsApp. Todos os cursos que a gente lança, se você comprar o núcleo de formação, você também acessa. Então, assinou o núcleo, você já economizou mais de R$1.000, porque todos esses cursos estão lá. Então você também economiza muito dinheiro em vez de ficar comprando cursos isolados. Deixa eu ver o que mais. Bom, você financia nossas produções, né? Você causa um impacto e tudo isso... você tem acesso à plataforma de membros, então na plataforma também tem espaço para perguntar, para interagir com os colegas. Você participa dos... isso é importante. Você participa dos encontros presenciais de membros. Então, uma vez por semestre, a gente viaja o Brasil, visitando os estados, para fazer um encontro presencial de membros. Esse encontro é extremamente importante porque os membros dão feedback e ajudam a construir conosco o futuro da Brasil Paralelo. Então, olha que interessante. Muitas das coisas que a gente fez, pauta de documentário, modelo, mudança na entrevista... Muitas dessas coisas vieram desses encontros de membros. Os membros sentam com a gente em uma janta e ajudam a definir qual vai ser as diretrizes da Brasil Paralelo. Então, se você quer ter acesso a tudo isso, custa menos de R$2 por dia, né? É menos de um cafezinho, você nos ajuda a produzir mais séries e ainda tem todos esses benefícios a seu favor. Vamos passar agora a entrevista do Olavo de Carvalho. Pode passar aí, tá tudo certo? Lembrando, o link tá aqui na descrição. Não deixem de clicar e tornar-se membro. Obrigado, pessoal. Vamos lá que tem mais conteúdo, não sai da live. Deixar uma válvula de escape. Para a pressão é o seguinte, você não pode apertar por todos os lados, tem que deixar uma válvula de escape. Qual a válvula de escape que eles deixaram? As universidades, a vida cultural em geral. Por quê? Porque Milico não liga para isso. Então, Milico é profundamente materialista, só acredita na força física, né? E então desprezou a vida cultural, que era justamente onde os comunistas estavam se especializando em atuar, porque eles estavam começando a ler o Antônio Gramsci. Quem publicou o Antônio Gramsci primeiro? O Enio Silveira, o cara da civilização brasileira. Tá entendendo? Então, eles estavam abrindo
militares abriram para os comunistas as portas da área que justamente eles queriam conquistar. Então, como é que nós vamos fazer a apologia do governo militar? Bom, eles fizeram alguma coisa boa na esfera econômica, ninguém nega, e fizeram algumas obras públicas importantes, mas eles entregaram o país aos comunistas. Tanto que a hora que eles saíram, os comunistas tomaram tudo, assim, com uma cuspida. Então, politicamente, estrategicamente, são umas bestas quadradas. Né? Eram e são ainda. Né? Veja, a inteligência estratégica dos milicos não tem em alto conceito, não. Tem baixíssimo conceito. Eu vi que é o seguinte, veja, cenas que eu assisti com meus dois olhos, porra. Como o governo tucano havia boicotado muitas forças armadas, tem mulher que estavam todos entusiasmados com o Lula. Eu estava hospedado no Hotel da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, no dia em que o Lula foi lá para fazer uma conferência para 700 oficiais das Forças Armadas. Os caras todos entusiasmadíssimos com o Lula. Por quê? Porque ele ia aumentar o soldo deles, que o FHC tinha cortado, ia dar umas arminhas de presente para eles, porque o FHC não dava dinheiro para eles. Então, o interesse corporativo cegou pelo menos esses 700 militares. O cegou, fez com que aceitasse esse projeto ridículo do Ministério da Defesa, que eu os avisei, muitas vezes falaram, vocês fazem isso, vocês vão acabar batendo continência para comunista. Né? E obedecendo comunista. Já aconteceu. E ainda assim eles não entendem. Pô, erramos. Olha, o Brasil é um país que está cheio de gente ignorante, presunçosa, e que nunca reconhece os seus erros, por mais flagrantes que eles sejam. Por quê? Eles, aqui o general disse que falou isso aqui, mas daí vem esse moleque aí, esse paisano, né? Ninguém sabe quem é, esse tal de Olavo, não sei das quantas, Olavo de Almeida, Olavo de Oliveira, sei lá o quê, falou besteira. Só que é o seguinte, o Zé Mané estava certo e o seu fulano de tal estava errado, porra. Mas é evidente, o mais próximo, os crimes da ditadura cubana. Todos os brasileiros que foram exilados para Cuba, muitos foram estudar no serviço secreto, como o próprio Zé Dirceu. Né? E eles eram, então, cúmplices da perseguição política empreendida pelo governo cubano sobre os seus cidadãos. Então, a pergunta, quantos homicídios eles foram cúmplices lá em Cuba? Né? No Brasil, eles mataram 200 e o governo matou 400 deles. Quer dizer, o lado que matou mais ganhou. Isso é muito simples, né? Então, não se trata de uma perseguição de inocentes, mas de uma briga de foice no escuro. E eu sempre achei, vamos dizer, que a ênfase dos militares no combate militar era uma estupidez. Porque militarmente a guerrilha era um nada. Não é isso? Muito mais perigoso era, vamos dizer, o trabalho que eles estavam fazendo nas universidades, no show business, na mídia, etc. Isso sim, a Revolução Cultural Gramsciana, esta era o grande perigo. E os militares, em vez de estrangulá-la, ao contrário, abriram as portas para ela e a alimentaram com dinheiro. Outra coisa, fala-se crimes da ditadura. O maior crime da ditadura foi ajudar o governo cubano a invadir Angola, onde eles mataram 10 mil pessoas lá. Ninguém cobra isso dos nossos militares. Né? Por quê? Porque no tempo do Geisel, o Geisel não era comunista, evidentemente, mas era o tipo general nascerista. Né? Ele quer prender toda a esquerda porque ele quer ser o único esquerdista. Né? Ele mesmo dizia, eu não sou infenso às ideias da esquerda. Não, de fato não era. Então ele era um cara anti-americano. Por ser anti-americano, fez aquele acordo com a Alemanha para construir a usina de Angra, que a usina é uma merda que está lá afundando até hoje. Né? E, veja, na época, o único sujeito que entendeu o que estava acontecendo foi o Glauber Rocha. O Glauber Rocha escreveu uma série de artigos dizendo, gente, vocês larguem de ser burros, vocês têm que se aliar com o general Geisel, ele é nosso amigo, ele vai nos ajudar. Os caras não entenderam, mas ele tinha razão. O Geisel, ele era, evidentemente, do ponto de vista moral, um conservador, sem sombra de dúvida, um protestante, né? Evangélico. Mas, do ponto de vista geopolítico, ele era profundamente anti-americano. Então, era a chance que a esquerda tinha, mas eles não entenderam o Glauber. O que eles fizeram com o Glauber? Jogaram ele no lixo. Isolaram, ele morreu pobre, né, abandonado. Né? E ele era talvez o cara mais inteligente que tinha na esquerda brasileira.
No primeiro momento eles salvaram. Realmente eles desmantelaram a Revolução Comunista. Sim, mas começaram a fazer cagada no dia seguinte. Ninguém pediu para eles tomarem o poder. Então, pessoal, estamos ao vivo? Todo mundo assistindo? Pessoal, temos 4.349 pessoas aqui na live. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo ao vivo. É extremamente importante a participação de todos vocês. Respondendo algumas dúvidas aqui, pessoal, muitas pessoas não pegaram o início da live, né? Então, apenas reforçando que nessa live nós selecionamos alguns dos trechos das entrevistas completas do documentário 1964, Brasil entre Armas e Livros. Então, esse conteúdo que você viu do Olavo agora, ele é apenas um trecho, a entrevista tem mais de 1 hora, e a entrevista completa ela está disponível para assinantes. Então, se você ainda não assina o Brasil Paralelo, muitas pessoas aqui perguntam, né, como eu posso ajudar financeiramente, eu posso fazer doação, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Nós, infelizmente não, na verdade o nosso modelo é que a gente é uma empresa, né? Nós somos uma empresa, temos CNPJ e temos um produto. O que é esse produto? O que ele lhe concede, né? Você financia a assinatura, você paga a assinatura, você financia as nossas produções, então o documentário que você acabou de assistir, o 1964, ele só foi possível graças aos membros assinantes, porque a gente não aceita a Lei Rouanet, a gente não aceita nenhum real de dinheiro público. E isso é extremamente importante para que a gente tenha liberdade para falar o que a gente fala nos nossos documentários, para ter foco total no fato, no que ocorreu. E não ter rabo preso com ninguém, diferente de 90% das produções brasileiras. Lembrando, né, o filme Lula, o Filho do Brasil, goste ou não do conteúdo, você pagou para assistir. O filme da Olga Benário, também. Marighella, todo mundo que está nessa live, inclusive eu, pagou para assistir. Goste ou não do conteúdo. Então a gente é totalmente contra esse tipo de atitude. Nós buscamos desde a fundação do Brasil Paralelo uma maneira que a gente tivesse independência para realmente levar informação, levar conteúdo, ensinar as pessoas sobre o que a gente está tratando sem se preocupar com ninguém. Então os membros assinantes eles financiam essas produções e financiam o impacto cultural que a gente gera. Imagina, 3,5 milhões de pessoas já assistiram. 3,5 milhões de pessoas não acreditam mais naquela narrativa falsa que eu particularmente vi, aprendi da maneira errada, por muitos de vocês também que a gente vê na escola, né? Que é aquela maneira de idolatrar bandido, né? Guerrilheiro herói, golpe, a CIA, tudo mais. Então, tudo isso você viu no documentário, os fatos, a verdade. Isso é o impacto cultural, isso é o impacto que a gente cria na educação. Tudo com dinheiro dos membros. Mas não é só sobre financiar a produção gratuita e deixar que a gente continue produzindo. É sobre investir também no seu intelecto, porque essa entrevista que você viu apenas um trecho, a entrevista tem mais de 1 hora. Só do Olavo, fora do documentário 1964, nós temos mais de 6 entrevistas completas. É mais de 10 horas com o Olavo falando. Além disso, tem mais de 150 entrevistados, é muito conteúdo. Tem Olavo de Carvalho, Rafael Nogueira, Marcos Bueira, professor do Núcleo de Formação, Thomas Juliano, enfim, Leandro Narlock, uma quantidade infinita de pessoas lá. É muito conteúdo e tudo isso você adquire fazendo a sua assinatura, né, e financiando o nosso trabalho. Então, como eu financio o Brasil Paralelo, como eu ajudo o Brasil Paralelo, é dessa maneira, fazendo. Aqui na descrição tem o link para você se tornar membro. Ao assinar, você se torna membro. Você tem acesso a todo o conteúdo exclusivo, você participa do grupo exclusivo de Facebook de membros, somente membros compartilham as coisas lá, entram nesse grupo, que é importante, porque você já aprende muito na plataforma, compartilha com outros membros, pessoas que estão tão preocupadas quanto você, né? Porque os membros eles têm uma preocupação em comum, então você compartilha conteúdo, os outros membros ajudam, tem toda a interação. Além disso, você tem os grupos de WhatsApp por estado, e uma das coisas que eu acho mais legais é os encontros presenciais de membros. Então, uma vez a cada 6 meses, a gente viaja o Brasil, visitando vários estados para fazer uma janta com os membros da Brasil Paralelo. Só quem assina, só quem é membro tem acesso a esse encontro presencial com a nossa equipe, e é nessa janta em que a gente define os próximos passos. Então, muitos conteúdos de documentário, definição do que a gente iria produzir, modelo, plataforma. A gente mudou toda a nossa plataforma, por quê? Porque a gente faz esses encontros e os membros trazem os pontos deles, né? Ação nas escolas, tudo isso surge nos encontros presenciais de membros. Então é extremamente importante que você participe. Se você aprendeu algo com o documentário que a gente produziu, se você aprendeu, se você quer outras produções, se você não quer que essa seja a última, é importante que você seja membro. Você está causando um impacto na educação do país em que você vive.
A gente já tem muitos problemas com a educação. O país é um dos piores lugares do mundo nos rankings de educação. Infelizmente, a gente forma milhares de alunos todos os anos que são analfabetos funcionais. E aí a gente cria, então, uma iniciativa como o Brasil Paralelo, em que você ensina história, você ensina política, você ensina economia, de graça, com os episódios que tem a qualidade que você já viu, e coloca tudo no YouTube para que cada um assista, gratuitamente. E além disso, você tem todo o conteúdo exclusivo, todas essas entrevistas que eu compartilhei aqui, você acessa, você aprende muito, você investe na expansão do seu intelecto, você investe na expansão da educação brasileira, educação de qualidade. Então a gente conta com cada um de vocês, você que tem dúvidas sobre como ajudar o Brasil Paralelo, a maneira é essa. Somos independentes, a gente não aceita R$1 de dinheiro público e a gente não vai aceitar. Se fosse para aceitar o que já surgiu de proposta por aí, a gente já tinha. Mas a gente preza pela qualidade dos fatos e pela qualidade da informação que a gente leva a cada um de vocês. Então ajude, seja membro e financie as próximas produções da Brasil Paralelo. Então tem todos esses benefícios, lembrando que a gente tem 2 planos, né? A biblioteca de vídeos é R$39 por mês, você acessa todas as entrevistas, são mais de 150 entrevistas completas, muitas horas de conteúdo para você aprender sobre política, história, filosofia e economia, e R$59 por mês você tem todo esse conteúdo, mas também tem um núcleo de formação, em que você vai ter aulas semanais ao vivo, diretamente com os nossos professores, você pode perguntar para o professor, você pode falar com o seu colega, o professor sempre responde as dúvidas, e essas inscrições do núcleo são limitadas e só duram durante este lançamento. Por quê? Porque é uma aula ao vivo, o professor tem que responder a dúvida de cada um de vocês, então quando a turma esgota, a gente fecha as inscrições e abre só depois de 1, 2, 3 meses. Aí a gente tem que organizar para conseguir dar atenção para cada um de vocês para o ser ao vivo, né? A gente preza muito por isso. Então não perca tempo, na descrição tem o link. Eu tenho mais um vídeo. Tudo que eu falei sobre o Brasil Paralelo, sobre o impacto, esse vídeo representa muito bem e eu quero que você entenda o impacto que você vai gerar ao tornar-se um membro. Tem como passar aí? Isso. O Brasil Paralelo já impactou 20 milhões de pessoas. Dessas, 4,7 milhões assistiram algum episódio de aproximadamente 1 hora até o final. Das que viram até o final, 325 mil estão em fase escolar. Isso parece o suficiente? De 2017 para cá, visitamos algumas escolas brasileiras e nos demos conta de uma coisa. Todos os dias, pelo menos 20 horas por semana, 53 milhões de jovens brasileiros estão expostos ao conteúdo e método de ensino determinados pelo MEC. Porque ele quer garantir a preservação da sua riqueza. Em nenhum momento ele quer dividir a riqueza. Além da ineficiência, sabemos que boa parte do conteúdo transmitido está contaminado pelo viés ideológico que até hoje só produziu ressentimento e frustração. Um Brasil melhor é impossível nessas condições. Temos um longo caminho pela frente, e já não restam dúvidas de que esse deve ser o nosso foco. Em 2019, queremos intensificar a nossa atuação nas escolas, que é onde está o berço do nosso futuro, os jovens. Eu nunca busquei algo além. Tipo, sempre era a matéria que davam e só aquilo. Aí, com esses vídeos, a edição que vocês fazem, aquilo me chamou a atenção bastante. A gurizada se olha mais, assim, com mais atenção, tá ligado? Chama mais atenção nossa. E isso é muito legal. E vocês estão trazendo essa revolução. Acho que principalmente se a gente quer alguma coisa para o nosso futuro e se a gente persistir, a gente vai conseguir, que não vai ser fácil. Precisamos de você para continuar esse trabalho. Torne-se membro assinante do Brasil Paralelo e ajude a levar o nosso conteúdo a todos os cantos do Brasil. Até breve. Voltou? Voltamos? Só pausar aqui que tem um delay aqui na transmissão. Pessoal, então é isso. Isso é o Brasil Paralelo. É isso que acontece quando você se torna um membro assinante e permite que a gente continue produzindo novos documentários. Eu vi muitas sugestões aqui sobre façam um documentário sobre comunismo, façam um documentário sobre nazismo, enfim, pauta aparece todo dia e a gente entende que é importante fazer materiais sobre isso para levar a informação. Porque, infelizmente, na sala de aula, muitas vezes esses conhecimentos são sonegados ou deturpados. Isso acontece, faz parte. É a realidade que o ensino brasileiro vive. Mas para produzir tudo isso, para seguir adiante, a gente conta com a assinatura de cada um de vocês. Pessoal, realmente é importante. Eu sei que algumas pessoas não têm como, entendo perfeitamente,
mas é R$39 por mês, o mínimo, você já começa a ajudar o Brasil Paralelo, garante todo o conteúdo exclusivo e financia as nossas produções. É menos de R$2 por dia e você permite aí uma mídia independente, né? Muitas pessoas falam aqui mídia independente, que eu quero. A gente quer continuar sendo independente, a gente vai ser sempre independente, mas a gente precisa de vocês. Sem vocês, sem membros, não tem essa estrutura, não tem essa live. A gente é extremamente grato a cada um dos membros que já faz parte do Brasil Paralelo. E a gente espera vocês dentro da plataforma. Todo o conteúdo disponível tá lá, todo o conteúdo exclusivo, é muito conteúdo. Certo, pessoal? Além disso, eu falei que eu tinha, além de todos esses materiais, uma surpresa, né? A gente vai compartilhar aqui no link, tá? Para quem quer garantir a vaga no núcleo de formação, lembrando que as vagas são limitadas porque as aulas são ao vivo. E nessas aulas você pode perguntar para o professor, para o seu colega, interagir com a turma. Então a gente está colocando aqui no chat agora um cupom só para quem participou da live até o final, prestou atenção em tudo que a gente falou, de 10% de desconto. Então clica no link que a nossa equipe está compartilhando aqui agora no chat e não deixe de assinar o Brasil Paralelo. Você ganha 10% de desconto na compra da assinatura anual e ainda tem a sua vaga garantida para o núcleo de formação. Lembrando que ela só fica disponível durante o período de lançamento do documentário 1964 e pode fechar a qualquer momento assim que as vagas esgotarem. Pessoal, muito obrigado. Fiquem de olho aqui no link. Eu conto com o apoio de cada um de vocês. Se cada um de vocês apoiar o Brasil Paralelo, a gente vai ter sim novas produções. A gente vai impactar muito mais a educação e cultura do país. A gente já fez um barulho muito grande com o documentário 1964. Tudo produzido com capital próprio, sem lei Rouanet, diferente do filme do Lula, que eu repito, né? É revoltante, mas é o fato. Você pagou pelo filme do Lula, eu paguei. Você pagou pelo filme do Marighella, eu paguei. Mesmo não concordando, mesmo não gostando. Então você pagou por tudo isso, porque não é uma mídia independente. Se você entende a importância de uma mídia independente, uma mídia que tem propósito, que leva conteúdo para milhões de brasileiros e está transformando a educação do país, a gente conta com o apoio de cada um de vocês. Então, clica aqui no link, torne-se membro e eu quero encontrar vocês, hein? Dentro da plataforma. Eu quero que vocês assistam o resto da entrevista que eu passei aqui e adquiram todo o conteúdo. Eu quero vocês perguntando lá no núcleo de formação, falando com o professor. Sem sombra de dúvidas, vocês vão gostar muito. E eu garanto isso. Se você não gostar, você tem 15 dias, certo? Se você comprar o núcleo, 15 dias para pedir reembolso sem nenhum motivo. É só mandar um e-mail. Não gostei. Pronto, a gente devolve seu dinheiro. Se você comprar a biblioteca, você tem 7 dias. Manda um e-mail. Não gostei, a gente devolve seu dinheiro. Essa é a garantia que a gente dá, porque a gente confia muito na qualidade dos nossos materiais e a gente quer você dentro da plataforma. A gente conta e precisa de cada um de vocês. Certo, pessoal? Vou me despedindo, tô ficando sem voz já. Obrigado a todos que participaram, foram mais de 3.000 pessoas. Não esqueçam, o link tá aqui na descrição. Certo? Pessoal aqui pedindo camisetas e tal. Essa camiseta aqui, por enquanto, ela é só para os membros e para os membros da equipe. E ainda não são todos os membros que tem, então ela dá uma certa disputa aqui dentro. Mas a gente está buscando maneira, sim, de disponibilizar isso para todos, para que todos possam ter uma camisa do Brasil Paralelo. Lembrando, né? A gente é uma produtora pequena, tem 30 pessoas aqui e infelizmente a gente não consegue focar em camiseta, caneca, brinde e fazer um documentário. Hoje, por ter uma equipe pequena, ou a gente faz um ou faz outro. E a gente, por enquanto, está totalmente focado em produzir novas séries e levar informação para vocês. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Conto com a assinatura de cada um de vocês. Quero que vocês acessem o conteúdo exclusivo e nos vemos na plataforma de membros. Grande abraço a todos. Podemos encerrar? Então tá. Obrigado. Até.